permanência mais ou menos demorada nos planos etéreos são-lhes de grande auxílio, mormente quando já tenha ele sua consciência espiritual despertada para essa compreensão. Toda vez que morre encarnado ou ressuscita desencarnado, descendo nas sombras da matéria pesada ou renascendo nas claridades da luz, o homem sempre realiza provas, adquire conhecimentos novos e progride, porque a vida não para. É um movimento ascensional permanente no campo da eternidade imóvel. Para as experiências no terreno material, bastam a inteligência e os sentidos físicos. Mas, para os campos, o campo espiritual necessita faculdades outras, mais elevadas e diferentes, colocadas acima da razão e já pertencentes ao mundo hiperfísico, que é o mundo acima do normal. Então, nós temos a condição de estarmos uma época no plano físico, outra época no plano espiritual. Então a vida não acaba, a morte não existe. Então aqui que nós estamos no campo físico, nós trabalhamos com os recursos que temos e as limitações do corpo físico, né? O corpo físico tem um poder extraordinário sobre a manifestação espiritual. Há uma limitação que condiciona a nos limitarmos nessa imposição que o corpo físico impõe ao espírito. Então nós trabalhamos mais com a razão aqui no campo físico, mas devemos atingir a compreensão espiritual. Porque em outra ocasião, na outra fase, nós vamos estar no plano espiritual. E lá nós vamos estudar como espíritos que vão estar lá fazendo cursos e desenvolvendo conhecimentos como espíritos lá no plano espiritual. Então, encarnados e desencarnados. Sempre tendo a sequência de revelar essas capacidades que vão estar em nós mais claramente quando estivermos no plano espiritual e menos claramente, com mais dificuldade, quando estivermos no plano encarnado, porque aí prevalece a lógica, prevalece a matéria, prevalece o corpo físico que traz uma limitação que nós não vamos ter quando estivermos no plano espiritual. Então, continuando e aguardando qualquer manifestação, qualquer colocação, para que possamos entender, tiver uma boa participação e um aproveitamento agradável para todos vocês, né? Seu Léo. Sim. Por isso que é a importância do estudo, né? A gente tem que estudar para ter segurança, para depois praticar a mediunidade, para ter conhecimento, para poder distinguir uma coisa da outra, né? Sim, porque o conhecimento que vai nos ajudar a colocar isso em prática, ele vai com a gente para o plano espiritual. Quando nós formos lá para o plano espiritual, nós não vamos perder esse conhecimento. O conhecimento não é perdido nunca. Ele vai ficar como um recurso que você vai aproveitar melhor quando estiver no plano espiritual. E aqui, né, usando, então, quando tivermos a reunião presencial, a aplicação de você se educar, organizar sua mente e tornar essa capacidade já presente em sua vida, em seu nível evolutivo, né? Então, prosseguindo, nós, então, continuando, temos para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza espiritual, material, Deus deu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Assim, com o telescópio, projeta seus olhares nas profundezas dos espaços, e com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos.
Para penetrar o mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Sua missão é santa porque sua finalidade é rasgar os horizontes da vida eterna. Então, como nós estamos aqui no plano material, nós estamos restritos aos sentidos, né? aos olhos, ao ouvido, ao olfato, paladar, né? E a visão, né? Então, nós trabalhamos com essas limitações que se expressam na condição de estarmos encarnados. E podemos, então, ampliar a nossa visão com o telescópio, enxergando a Lua, o planeta Marte, Júpiter, Vênus, né? O espaço, né? As galáxias, com o telescópio. E com o microscópio ampliamos a nossa capacidade de visão no infinitamente pequeno, no átomo, no elétron, no nêutron, né? E com relação à nossa capacidade de revelarmos nossa condição de espíritos capazes de estabelecer contato com esse outro plano, que nós vamos ficar uma época, que é o plano espiritual, temos a mediunidade. Então, a mediunidade equivale ao telescópio, equivale ao microscópio, como recurso que vocês estão, felizmente, e com a possibilidade de desenvolver de forma a dar esse passo, né, que estará sempre com vocês. Poderá, em alguma ocasião, ela ser não ostensiva, porque vocês participar de determinada encarnação onde não deverá haver esse trabalho, porque vocês vão se ocupar em outra área da vida encarnada. Mas ela já vai estar com vocês, né? Ela vai estar sempre com vocês. Esse passo, então, é definitivo e que buscamos realizar, né? Então, esteja à vontade para colocar questões para a compreensão da nossa lição, né? Então, continuando, a sensibilidade individual, então a sensibilidade é a capacidade de sentir, né? A capacidade que nós temos de sentir, a pessoa mais sensível, menos sensível, uma pessoa que sente mais, outra pessoa que sente menos, né? Então, a sensibilidade. A sensibilidade individual, desenvolvida além dos limites considerados comuns, resulta na faculdade de ver coisas que os outros não veem, ouvir o que não é normalmente ouvido, sentir de modo anormal e produzir fenômenos considerados absurdos em face das leis gerais de julgamento e análise. É preciso, enfim, que o indivíduo seja considerado um desequilibrado, segundo o modo de entender dos leigos e dos pretensos sábios. Os homens primitivos, que viviam ainda muito pelo instinto, a sensibilidade não ia além da epiderme e agia somente nos limites do ambiente próprio para a manutenção da vida: calor, frio, fome, terror, sexo. Então, depois passou o homem a compreender a natureza externa naquilo em que ela influía diretamente na vida pessoal do ser. Então, a sensibilidade é algo que vai desenvolvendo, vai crescendo, né? No começo, então, a humanidade tinha os sentidos mais inexpressivos, né? Só enxergavam com mais dificuldade e percebiam as coisas com menos sensibilidade. Então, do tato, da visão, né? Da audição. E aí, então, por exemplo, a música clássica apareceu, né? Já em 1800, talvez, por aí, né? 1400 apareceu. Então, aí tem sons que as pessoas não eram capazes de apreciar, né? Então, aí, com esses compositores que apareceram, desenvolveu um nível auditivo maior. E assim, então, nós vamos crescendo na sensibilidade, nós vamos crescendo na capacidade de perceber as coisas. Então, alguma coisa acontece, alguns não percebem, né?
alguma coisa se dá, alguns não percebem, que são essas capacidades de sensibilidade e percepção. E a mediunidade, então, é um acréscimo maior ainda nessa capacidade de sentir, nessa capacidade de perceber, que aí, então, nós vamos ser capazes de perceber o plano espiritual. Então, continuando, no caso, nós temos aqui o homem, então, primitivo sentiu o vento, né? E não mais se atemorizou. Viu a chuva e a abençoou. Produziu o fogo e aqueceu-se nele. Aplicou-se mais e promoveu a ligação entre as leis, as comunidades e as raças, iniciando assim os primeiros passos no terreno da coletivização. Sentiu os reflexos e as consequências da vida social e esboçou, então, os primeiros rudimentos das leis, né? Então, nós temos essa capacidade de sensibilidade aumentada, possibilitou, então, que nós tivéssemos mais requintes sociais, né? Mais delicadeza, né? Percepção de certas características da pessoa com quem nós estamos lidando. Infelizmente, existe muita agressão no nosso meio, né? Existe muita disputa, mas nós temos capacidade hoje de perceber certos mal-estares de alguém, certas dificuldades em outro, né? Que enriquece a vida social no sentido de perceber essas limitações e incluir ela em nossas palavras, em nossas atitudes, possibilitando um crescimento da interação entre as pessoas. As pessoas se interam mais, né? Essas características são sintomas de chegar do momento de desenvolver a mediunidade, de chegar o tempo de termos a doutrina espírita, organizando as reuniões mediúnicas e organizando os ensinamentos sobre como conhecer e como desenvolver esta área que agora está ligado à parte espiritual, à parte do plano espiritual, que nós estamos encarnados e não temos condições de perceber, está aqui do nosso lado, está aqui na nossa presença, não vemos, e então, com a mediunidade, começamos a ter vislumbres e momentos com educação, com o uso da ocasião, que é na reunião, e trazer essa expansão do perispírito e possibilitar esse contato que nós sabemos como acontece, que é os dois perispíritos, né, que se juntam e se unem e conseguem dar a comunicação de uma entidade, né, que vocês não sabem e vão conhecer através da psicofonia, da psicografia, da vidência, das diversas áreas mediúnicas. Então, essa capacidade, né, veio através da história, né, se desenvolvendo. Nós vamos, então, agora ver essas situações, né? Então, espero que seja claro, que esteja entendendo, para que a gente tenha um bom aproveitamento e fique à vontade para colocações que quiserem fazer, né? Então, desenvolveu-se ainda e compreendeu a expressão simbólica da natureza como demonstração visual do divino poder, esboçando, assim, seus primeiros gestos nos domínios da arte e da beleza. De esforço em esforço, passo a passo, avançando por milímetros, assim vencendo até hoje, quando já evoluído a um grau mais avançado, inquietando-se com o sofrimento alheio, organizando a vida social em padrões mais justos e legislando com maior expressão fraternal, vai agora francamente a caminho de um mundo renovado, em bases aproximadoras do ideal evangélico. Então, aqui nós temos
essa capacidade que se refere à convivência, porque precisamos amar o próximo para amar a Deus. E então essa capacidade, ela requer essa percepção, essa sensibilidade. Então, alguns espíritos mais elevados, né, nos mostram o quanto que isto é benéfico e o quanto que engrandece as pessoas. E nós vemos isso, não quer dizer que a gente vai fazer, então nós vamos trabalhar nessa capacidade, né? Por exemplo, Bezerra de Menezes, me lembro aqui, né, que é a entidade tão importante para a nossa evolução, que nos ajuda tanto, que faz tantas curas, que é tão solicitado e responde às solicitações, dá as respostas, mostrando quanto que é capaz a criação, quanto que Deus permitiu a esses espíritos que já desenvolveram essa capacidade de realizar. Na biografia dele, né, de Bezerra de Menezes, que foi presidente da FEB lá no Rio de Janeiro, né, ajudou bastante a nós organizando a FEB. Ele era médico, né, foi médico aqui quando encarnado, e era um médico que prestava assistência gratuita, né, a muitas e muitas pessoas que não tinham recursos. E uma ocasião, ele estava na casa dele, depois de tanto trabalho que ele fazia, e a filha dele estava muito mal. Precisava de um atendimento ali presencial dele, né? Acompanhando ele e a esposa ali, acompanhando a filha. Estava em vias de desencarnar, né? Estava muito mal a filha dele. E ele trabalhando ali com a esposa para recuperar, para sarar a filha, cuidar da filha. E veio uma pessoa na casa, né, dele, bateu a porta, pedindo ajuda a uma pessoa da família daquela pessoa que estava morrendo, né, que estava em condições de não suportar se não houvesse um atendimento médico, né. E então, Bezerra de Menezes, naquela situação, naquela opção, né, naquela necessidade, conversa com a esposa e decide, né, deixar a filha somente aos cuidados da esposa, que não era médica, que não seria capaz de dar a sequência à altura de que ele daria como pai, nem como médico que era, e vai atender outro paciente, né, que ele conseguiu sarar, conseguiu recuperar. E a filha dele morreu, desencarnou, né? Então, vê a bondade desse homem, né? Ele é capaz de tomar uma decisão desse tipo. A gente não consegue entender essa doação, né? A gente não consegue, porque nós estamos, então, tendo essas ações, né, esses exemplos, né, para mostrar o campo que nós vamos desenvolver e crescer nessa condição de sensibilidade, de convívio com o próximo, de desenvolver, então, a mediunidade e desenvolver esse crescimento que requer esta opção, né, que nós vemos no Bezerra de Menezes, nós vemos no Chico Xavier, nós vemos no Divaldo, né, lá com tantas e tantas crianças na maçã do caminho, né, quantos seres, quantas famílias, né, que ele ajudou, dando então condições de se tornarem profissionais e formados, né, nesse trabalho extraordinário que ele faz, né. Então, vamos continuar na leitura. Então, o desenvolvimento das faculdades do espírito tende, pois, à revelação das coisas divinas, em todos os seus aspectos e graus, e à exemplificação de suas leis na vida comum. São médios todos os profetas, instrutores de verdades, e também o são todos aqueles que as vivem, porque é por seu intermédio que tais verdades caminham, tomam corpo e se realizam, né? Então, esses profetas do passado, Moisés, né, Elias, Jeremias, todos esses profetas eram médios, né? Então, Moisés é um médium extraordinário. Ele fez aquelas pragas no Egito, né? Foi a mediunidade dele que ele realizou aquelas ações lá para conseguir que o povo judeu, o povo hebreu, fosse libertado da escravidão dos egípcios.
a tábua, né, que ele vai lá no monte e ela é, então, esculpida, né, através dos fluidos dele, né, e aparecem, então, escritas as leis, né, são 10 mandamentos, né, eles foram, através dos fluidos, foram aparecendo, né, foram se formando na pedra, né, os 10 mandamentos que ele traz, então, para o povo hebreu, para até hoje, né, nós, passando depois, então, para o papiro e depois para os outros meios impressos, temos até hoje conhecimento. E assim também, então, o Chico Xavier, né, um grande apóstolo, um grande mensageiro, mediunidade, né, que nunca quis reter nada das doações que ele recebeu, grandiosas, né, para benefício daquelas instituições que ele passava, né, essas doações, e para que ele, então, não deixasse de cumprir a sua tarefa principal, que era a psicografia e o atendimento a todos nós que nos beneficiamos desse contato com quem teve. Eu não conheci pessoalmente, né, mas quem conheceu se beneficiou desse contato extraordinário com esse ser capaz dessas vibrações, dessa marcação, né, de quem viu ele, ficar gravado para sempre desse contato de grandiosidade que ele tem, né. Então, quiser fazer algum comentário, alguma coisa, fique à vontade, para nós aproveitarmos, né, essa hora, esse estudo, esse trabalho, né. Então, continuando, nós temos o espírito criado, posto à frente desse simbolismo natural, executa também, penetrando nele com a sua inteligência e pela revelação, um fenômeno mediúnico, o reconhecimento do Criador, presente e expresso em sua criação. A mediunidade é, pois, um fenômeno natural e se realiza em todos os graus da hierarquia da criação, numa escala que vai do verme aos anjos, tudo e todos reciprocamente se manifestando e dando testemunho de si mesmo. Assim, Jesus Cristo foi, inegavelmente, o médio de Deus, junto aos homens, manifestando, transmitindo e realizando suas vontades divinas. Para arrematar, diremos que, como tudo ou mais, a mediunidade evolui. Seus aspectos podem ser aparentemente os mesmos, porque neste mundo de matéria pesada, as relações com os planos espirituais seguem determinados padrões invariáveis. Os processos não mudam muito, porém as faculdades se dilatam e atingem cada vez horizontes e extensões mais amplos. Então, nós temos esta evolução do verme, né, que vai evoluindo, passa a seres mais complexos, chega a seres mais expressivos, na aranha, essas diversas fases, né, que tem o peixe, depois tem os répteis, depois tem as aves, depois tem os animais mamíferos, né, todo esse processo que é a sequência da evolução que o princípio inteligente vai habitando, né. Então, de forma que uma questão que nos abre pensamento sobre essa questão é quando a pessoa desencarna, ela faz uma recordação de tudo que ela viveu, né? Então, ela recorda que ela viveu rapidamente. Então, essa recordação são os registros do nosso cérebro, do nosso psiquismo, que passam pelo espírito, né? Porque não é uma análise que você faz, é uma recordação rápida, essa passagem. Então, que chama o que nós chamamos de recapitulação, uma recapitulação, que é a transcrição do que está no cérebro, né, do subpsiquismo, que é o que bloqueia nossa capacidade espiritual, não dá para ela se manifestar, porque passa pelos neurônios, que então esvazia e vai para o perispírito. Então aqui fica vazio, fica sem nenhuma informação que nós trabalhamos. Então vê quanto que é a riqueza da nossa evolução e quanto que nós vamos, nesse contato com a matéria, tendo essa condição tão preciosa que Deus nos possibilitou para a nossa evolução, para nós termos
nessa condição, um objetivo que é do esquecimento e realizando aquilo que nós estamos, no nosso centro espírita que nós frequentamos, na família que nós estamos, na encarnação que nós nos encontramos, nessa evolução preciosa que vai ficar com cada um de nós para sempre, né? Para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Alguma colocação, algum aspecto que não ficou claro? Fique à vontade, nós estamos aqui para que tudo fique bastante proveitoso e que haja a compreensão de todos, né? Então, continuando, a mediunidade natural, sendo um sinal de desenvolvimento ou apuração da sensibilidade, dá ao indivíduo mais amplo conhecimento do mundo material em que vive e, ao mesmo tempo, lhe proporciona conhecimentos mais ou menos dilatados dos planos de vida situados em outros mundos. Em qualquer ponto, portanto, do universo em que se esteja o indivíduo, ela se exerce com as mesmas características e consequências, sendo, pois, como dissemos, um fenômeno de constatação e aplicação universais. Quando maior o grau índice dessa sensibilidade, tanto maior a intuição e, consequentemente, tanto maior o campo que o indivíduo abrange na percepção dos fenômenos e dos aspectos da vida cósmica. A natureza é um maravilhoso e amplo campo de manifestações fenomênicas ainda muito pouco penetrado pelo nosso rudimentar conhecimento. Então, essa sensibilidade, que é o conhecimento que você percebe, ela então cria e desenvolve a intuição. A intuição é você perceber coisas que não estão acontecendo, coisas que estão fora da percepção, você não está vendo. Né? Então, você por intuição sabe que vai chegar alguém. Por intuição você sabe que tal pessoa está precisando de você telefonar para ela, né? Por intuição você sabe que vai chegar um telefonema de alguém. Então são fatos que não aconteceram, não estão presentes e você sabe que vai acontecer. Essa intuição é essa capacidade então que diz bastante da mediunidade. Então já é o começo da mediunidade. Então a pessoa desenvolvendo a sua intuição e sendo sensível, né, ela vai desenvolvendo a sensibilidade, ela ajuda a mediunidade, ela favorece esta área que é este recurso que está em nós, né, aflorando e vai crescer e vai aumentar a capacidade espiritual de cada um de vocês, né, que estão aqui aprendendo como fazer isso, como realizar este crescimento tão precioso na nossa evolução, da evolução de cada um de vocês. E a intuição, então, de saber que vai acontecer, que alguém vai telefonar, que alguém está bem ligado a esta área, a essa capacidade. Né? Então, seja à vontade para fazer colocações e vamos prosseguir com o nosso estudo. Né? O Armand fala aqui sobre a grande síntese, que é do Pietro Baldi, né? Pietro Baldi, que é uma obra traduzida do italiano, uma obra bem volumosa, né? Chama-se A Grande Síntese, né? E nesta obra, então, o Pietro Baldi traz bastante análise sobre a inspiração, principalmente, né? E ele, então, diz assim, no meu primitivo estado, ele fala, né? O Pietro Baldi fala, né? Que ele fala, então, no estado mediúnico, ele se vê médium, né? Esse Pietro Baldi, chamado mediúnico, transformou-se num estado de inspiração que se assemelha ao misticismo dos seres para quem tudo isso é apenas um meio de cumprirem a sua missão para o bem neste mundo. E acrescenta, por meio e por certo que esta não é a mediunidade física que desprezo, porque o meu alvo é a ascensão moral até o fim da vida, e na mediunidade física, em geral, não se manifestam os santos, mas sim os espíritos inferiores,
A fonte inspirativa é o método de inspiração, são a origem das minhas obras. Então está transcrevendo aqui trechos do livro A Grande Síntese, de Pietro Baldi. Esse Pietro Baldi é italiano, veio para o Brasil, e lá na Itália já tinha escrito esse livro, A Grande Síntese, que foi traduzido, né? Então, se vocês observarem bem aqui, ele fala que a mediunidade dele existe, né? Mas essa obra, A Grande Síntese, não está lá escrito obra de espírito tal, psicografada por Pietro Baldi. Está lá Pietro Baldi. Então, ele não tem nessa obra, A Grande Síntese, uma obra mediúnica. É dele, ele coloca como dele, né? Só que ele está dizendo aqui que ele, embora seja o autor da obra, está lá o nome dele, ele percebe que ele foi inspirado, né? Então, nós que já estudamos essa mediunidade da psicografia, nós sabemos que tem a mecânica, a semimecânica e a inspirada, né? A intuitiva, né? Que é a inspirada. A mecânica, o médium escreve sem saber o que está escrevendo. Ele vai ler depois o que ele escreveu. A semimecânica, ele escreve, mas aparece as frases na cabeça dele e aí ele vai sabendo o que está escrevendo. Quando acaba, ele já sabe o que ele escreveu. E a inspiração aparece uma ideia, né? Uma ideia, forma-se a ideia, todo o texto, e ele vai, então, escrever. Que é o caso, então, do comentário aqui do Pietro Baldi. Nós, então, podemos compreender que ele está dizendo que ele considera esse livro, A Grande Síntese, embora tenha só o nome dele, como inspiração, só que ele não coloca de qual entidade, né? Me parece que ele pensa que seja Jesus, né? Esse ser que inspirou ele, ele diz isso, né? Que, então, ele escreve aqui, nós, como temos conhecimentos, identificamos que ele está dizendo que ele é médium inspirado, ele escreve naquela condição de médium inspirado. E essa inspiração, segundo, eu não tenho informação verdade, correta, né, precisa, mas me parece que ele fala que é Jesus. Então, prosseguindo, pessoas que têm indivíduos, né, que vivem na Terra, vendo da matéria somente os aspectos mais objetivos e grosseiros, e não têm percepção alguma de sua transitoriedade. Para eles, o mundo material é definitivo e estável, e por isso se vinculam fortemente a ele, fazem parte integrante dele e nada compreendem ou sentem fora ou além dele. Para tais indivíduos, uma laranja é unicamente uma fruta que se come, e um vaso com lindas flores rosas, nada mais que um simples ornamento. O sentimento somente os interessa na parte que corresponde às suas próprias paixões ou comodidades, e não se preocupam em conhecer-lhes as origens ou causas espirituais. Então, pessoas que eles se referem a pessoas frias, que vivem só o imediato, pessoas práticas, né? Não enxergam nessa condição de que nós temos, por exemplo, alterações climáticas, né? Nós temos as chuvas intensas, temos a temperatura não tem mais uma definição de estação muito clara, né? Então nós percebemos aí a ação da nossa evolução e a mudança das condições da natureza, né? Menos árvores, menos vegetação, né? Os rios mais poluídos que geram essa condição. Então, a nossa interação com a natureza, né, diz da nossa ação. Agora, seria melhor que tivesse rios mais limpos, que as águas fossem bebíveis, pudesse beber a água de um rio, né, dentro da cidade, né, do Rio Paraíba, por exemplo. Seria melhor que tivesse estações mais definidas, se ele tivesse que fosse as chuvas mais agradáveis, seria melhor que a mais da natureza. Então, há uma interação nossa com a natureza, né? Então, conforme nós vamos nos sensibilizando, a gente vai pensando mais nesses aspectos. Enquanto que a pessoa sendo mais fria, não, nós temos que destruir mesmo, nós temos que
modificar a natureza, não importa que os rios estejam poluídos e vamos seguir adiante. Não tem uma reflexão, né, que poderia, né, conforme na Europa, hoje, então, nós temos rios que eram poluídos na Inglaterra ou em Paris, hoje estão despoluídos, né? É possível, né? E estão evoluídos também, estão lá com cidades populosas, né, e vivendo com carros, com aviões, né? Então, conforme a gente vai se sensibilizando, a gente vai, então, sendo mais ligado ao que a natureza representa para nós, né, essa força. E, inclusive, na doutrina espírita, aprendemos que nós só somos felizes se vivemos de acordo com a natureza. Não é possível nós sermos felizes se nós não vivemos de acordo com a natureza, se nós não desenvolvemos essa sensibilidade, né, e essa busca de perceber que fazemos parte da natureza, né? Nós somos integrantes dessa natureza. Então, esteja à vontade para colocar alguma questão, algum elemento a mais. E vamos continuar, então. Então, mas há outros já mais evoluídos, com os quais a sensibilidade se estende e amplia, permitindo compreender, sentir e serem mais sensíveis. Então, que devassam esferas além do mundo ambiente, penetram seus detalhes, surpreendem seus aspectos e sentem a presença da divindade em toda a criação. Se para uns a sensibilidade se resume em ouvir o zumbido imperceptível de um inseto, para outro vai ao ponto de perceber, como se costuma dizer, a sinfonia das esferas. Sempre é sempre uma questão de grau na capacidade de percepção íntima que deriva de maior ou menor adiantamento espiritual. Por isso, as escolas do mundo antigo, em seus cursos iniciáticos, tentavam sempre o despertamento e o desenvolvimento de faculdades psíquicas para que, por meio delas, fosse adquirido um conhecimento mais exato do universo criado e da própria alma humana, nas suas ligações entre si e com a divindade. Então, nós temos essa sensibilidade desenvolvida nesses que são as formas de desenvolver as pessoas que seriam equivalentes ao médium, né? Que seriam os cursos iniciáticos, esses cursos fechados que sempre existiram, né? E que, na verdade, no passado eram o único meio de tornar conhecimento. Então, nesses cursos, eles trabalhavam com choques, com calor, com pesos, com dores, né? Para desenvolver essa área, né? Como se fosse esse o meio, né? Coisa que agora, na mediunidade, nós desenvolvemos essa área com o nosso conhecimento. Que esse estudo aqui que estão fazendo é o meio que equivale a esses esforços, às vezes até com lesões, né, que tinham no passado, agora aqui com conhecimento, com a valorização da sensibilidade, com ser mais perceptível das coisas da natureza, com ser mais sensível de uma entidade estar presente, né? Nós percebemos, de diferenciar se existe uma pancada, nós sabemos se essa pancada ela é de um espírito ou é algum som que foi feito, provocado por alguma coisa, né? Então, essa condição nós fazemos com esse estudo, com essa troca de ideias, né? Que agora, infelizmente, estamos por vídeo, não é tão possível, mas estamos abertos aí às colocações que vocês fizerem, né? Para crescer nessa expressão de nós espíritos, externando mais capacidade através do corpo físico, né, que estamos buscando realizar, no caminho de conseguir esse efeito, essa realização. Então, prosseguindo, que o tempo vai correndo, né, precisamos acompanhar com o tempo. Então, formavam médios que tal coisa não pretendessem como nós, ou pretendemos hoje, e sempre somente com o auxílio de faculdades mediúnicas é que conseguiam obter efeitos concretos no campo das realizações práticas. Para isso, submetiam o neófito a um aprendizado custoso. E
Mas, como estamos vendo, a grande maioria dos homens que não tiveram ainda sua atenção despertada para essas verdades, as únicas capazes de reformá-los moralmente, permanecem à margem da extensa renovação espiritual que se está processando no planeta. São ainda fortemente animalizados, e para eles a vida se resume na satisfação das paixões do instinto. A meta para eles ainda não está visível, e quase nada lhes valem os esforços, sacrifícios e dedicação dos companheiros encarnados e desencarnados, que se inquietam com sua posição de inferioridade evolutiva, porque se fazem surdos, cegos e impermeáveis a todo esforço de esclarecimento, né? Então nós temos essa condição de desenvolver essa sensibilidade que está bem fechado no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né? Esse livro A Caminho da Luz, quem já leu ele é uma descrição desde a Gênese até os nossos dias, né? Até a Apocalipse, né? Ele vai e analisa o Apocalipse nesse livro, que é A Caminho da Luz, trazendo então toda a vida dos planetas que mandaram habitantes para cá e trouxeram à Terra, então, essa convivência com os egípcios, com os hebreus, com os arianos, com os hindus, né? Todas essas raças que vieram para cá através do deslocamento do planeta que estavam, né? Nos ensinando, então, coisas que nos fez crescer, né? Tanto é que esses conhecimentos, por exemplo, da mitologia grega, né? A mitologia grega, então, é uma grande expressão desta forma de ajudar a nos crescer. Nós somos cristãos, nós temos essa informação através dos evangelhos, do Velho Testamento, que vieram dos hebreus, mas temos dos gregos, né? Grandes informações da filosofia, da formação política, da formação científica, veio lá dos gregos esse início, né? Então, que são habitantes que vieram dos planetas, assim como os hebreus, contribuindo para a nossa evolução, contribuindo para que a humanidade, hoje, então, seja até chamada de civilização greco-romana, né? Que com os romanos, então, completou grande área de conhecimento que sustentou a nossa evolução, e hoje, então, nós podemos desenvolver conhecimentos como livros escritos, né, impressos, e vídeos, e conferências, né, e comunicações através do telefone, para possibilitar a melhor evolução dos nossos conhecimentos de cada um de nós, né? Então, continuando aqui, temos ainda uma hora. Vamos prosseguir, então, agora na próxima lição, né, que é a mediunidade de prova em seus aspectos. Nenhum comentário, nenhuma colocação. Está dando para compreender, está dando para aproveitar o que está sendo falado. É importante, né, que vocês tenham um bom aproveitamento, né, que tenham essa condição de crescer, né, nessa forma de nós termos esse conhecimento que é precioso, né, na mediunidade, para revelar um fortalecimento para que isso, né, se organize em nosso conhecimento, nossa mente, e aplicar, né? Depois aplicar, chegar lá no interior de cada um de nós, né? Nós estamos lá tentando a concentração, tentando a sintonia, tentando a identificação de nosso dom, e aí vamos então usando esses conhecimentos e analisando em cada um de nós, né? Cada um vai analisar em cada um de vocês como é que está a sua possibilidade, qual a sua maior tendência, qual a sua maior facilidade, né? E conseguir esse passo precioso da nossa evolução, né? E de cada um de vocês. Então, prosseguindo, nós temos a mediunidade de missão e de prova. Então, e agora ele fala, então, que já sabemos que a mediunidade é um problema complexo no que se refere às suas manifestações
e natureza, podendo, por isso, ser encarada sob vários pontos de vista. Quanto à sua razão de ser, todavia, afeta somente dois aspectos, que são fundamentais e originalmente opostos, a saber, um é faculdade própria do espírito, conquista sua, quando já adquiriu possibilidades maiores, quando atingiu graus mais elevados na escala evolutiva, ou é capacidade transitória, de emergência, obtida por graça, com o auxílio da qual o espírito pode apressar sua marcha e redimir-se. Então nós temos a mediunidade de prova e de missão, né? Ele chama aqui mediunidade natural e mediunidade de prova. Então o Chico Xavier, por exemplo, tem a mediunidade de missão. Essa mediunidade dele já está desenvolvida, já está planificada, né? Ele tinha todos os recursos de mediunidade, na verdade. Então ele já atingiu o nível máximo. E nas encarnações dele, ele poderá encarnar futuramente e não ter mediunidade, porque ele foi destinado a uma determinada condição de vida física e de uma missão a ser realizada que não está ligada à mediunidade, mas ela vai estar com ele. Então, a mediunidade de missão, o médium sempre tem a mediunidade. Já a de prova, ele vai desenvolver, mas como uma oportunidade, né? Como uma área que foi dado para ele ser capaz de realizar, né? E para ele se utilizar dessa oportunidade. E conforme o médium identificar a sua mediunidade, o seu dom, e utilizar e estudando, porque nós estamos fazendo esse estudo, mas esse estudo precisa ser refeito, precisa ser reestudado, porque a interiorização dos conhecimentos é demorado, é trabalhoso, né? Vai relendo sobre a mediunidade, relendo sobre como ela funciona. Aí vocês vão então tendo uma boa utilização dessa mediunidade de prova, né? Que vocês estão identificando agora. Não sabe, o Divaldo já sabia, já conversava com o espírito desde criança, né? Nós estamos trabalhando para conhecer. E conforme nós utilizamos bem, ela vai se tornando permanente. Ela vai se tornando, então, constante em cada um de vocês. Então, olha o que trabalho precioso, não só evolutivo, de conseguir realizar esse dom agora, como também incorporar como uma capacidade definitiva que vocês poderão conseguir, né, quando tiverem nessa prática, né, realizando, então, algo que se inclui, se incorpora, faz parte de sua condição de espírito, né, que já atingiu essa elevação. Né? Então, está dando para entender bem, né? Está dando para compreender. Espero que haja boa compreensão para todos, né? Que tenha bom aproveitamento. Vamos então prosseguir. Conquanto os efeitos sejam, nos dois casos, mais ou menos semelhantes, diferentes são, todavia, as causas e os valores qualitativos das faculdades. Como a maioria dos médios pertence a esta segunda categoria, vamos em seguida nos deter mais demoradamente no seu estudo. Em sua trajetória evolutiva, o espírito, como dissemos, se purifica, se aperfeiçoa, aumenta a sua sensibilidade e adquire cada vez maiores, mais altas e mais amplas faculdades psíquicas. Essa é a lei natural. Porém, estamos cansados de ver indivíduos moralmente retardados, de sentimentos imperfeitos, que possuem faculdades mediúnicas das mais diversas naturezas. Se a posse de faculdades decorre de elevação espiritual, como podem tais indivíduos possuí-las, enquanto outros, evidentemente, mais adiantados, não a possuem? Então, essa questão da mediunidade de prova, ela pode ser dada a uma entidade, uma pessoa que ainda não atingiu um nível evolutivo expressivo, né? Ela vem, né? E a pessoa tem essa condição de ouvir as entidades. As entidades
levarem ela a começar a escrever, ou ela vê alguma entidade, né, ela começa a se manifestar. E ela ainda não frequenta reunião espírita, não frequenta nem religião, né, ela não tem interesse por conhecimento, né? Então, essa pessoa nesse nível dificilmente vai aproveitar bem essa prática, né? Vai ter muito mais dificuldade, mas acontece. Então, os médiuns que estão nessa condição aproveitam menos, né? Vocês já estão na doutrina espírita, já conhecem o espiritismo, já fazem parte de trabalhos espíritas. É um recurso que vai ajudar bastante. Então, a possibilidade de vocês é ampliada nessa condição de já estarem nessa prática, né? E os médiuns de prova, né, são bem maiores, um número bem maior, né? Porque a nossa condição evolutiva, nós estamos num planeta de prova e expiação. Então, não é que uma condição mais favorável ou menos favorável, é assim que se dá em nossa condição evolutiva e que possibilita a vocês, né, trabalharem para que isso se torne permanente. O estudo aqui que nós estamos fazendo, ele é muito semelhante àquele que nós fazíamos do livro anterior, né? Que ficou bem aproveitado, eu acho, né? Então fica às vezes até um pouco menos assim, interessante, né? Porque nós estamos repetindo o que já estudamos, né? Esses conhecimentos. Então, mas é preciso que a gente busque, né? Adentrar num reforço, né? E no aprofundamento da compreensão, porque quanto mais nós tivermos esse conhecimento, mais fácil vai ser na hora da prática, na hora do exercício, né? Espero que haja esse aprofundamento, espero que haja esse aproveitamento, né, para que isso se reflita, né, em melhor uso dessa evolução que vocês estão buscando na identificação da mediunidade e na prática de trazer ela de uma forma ela se desenvolver, ser expressiva e atingir bons resultados, né, nesta oportunidade que estamos tendo juntos, certo? Então, continuando. A posse dessas faculdades de prova é dada a muitos espíritos em determinadas épocas, entre outras, quando, por exemplo, os guias do mundo necessitam promover, no seio da humanidade, determinados efeitos, movimentos de compreensão mais enérgicos, impeli-la mais decisivamente para novos rumos ou chamar a atenção para determinados aspectos da vida espiritual, necessários à regularidade da marcha evolutiva. Então, legiões de espíritos recebem essa oportunidade, essa chance, e reencarnam na posse de faculdades que por si mesmos não conquistariam, faculdades de empréstimo, se podemos assim dizer, e que devem desenvolver na forma de bom trabalho realizado e de aproveitamento próprio. Então, vejam como é importante a mediunidade. Deus, então, às vezes, manda legiões de médiuns em determinadas áreas, em determinados países, para haver uma evolução, um adiantamento da humanidade. Então, esses são veículos para que haja esse contato, vocês cresçam nessa capacidade de sensibilidade, de relações entre as pessoas, e essa mensagem para que isso recoa na humanidade, né, como o meio de trazer, porque a evolução vem de lá, né? A comunicação sempre, como diz, o telefone toca de lá para cá, né? Lá que dá, então, a análise de que nós estamos em condições de dar esse avanço, né? E recebemos esse auxílio através dos médiuns para esse que é o processo de crescimento da humanidade, no sentido da prática da nossa vocação de filhos de Deus, para a prática do bem, para a harmonia, para a paz entre nós, né? Então, continuando, basta, aliás, se olhar para a história da vida humana para compreender isso. Toda vez que é preciso chocar a opinião, interessar os homens nas práticas religiosas,
modificar-lhes os sentimentos e impulsioná-los para a espiritualidade, vive-se numa época de milagres. Assim foi mesmo, não recuando muito no tempo, quando se tornou necessário estabelecer na Terra uma religião tipicamente monoteísta. O homem dos milagres foi Moisés. 16 séculos depois, quando o novo impulso deverá ser dado e plantados mais fundamentalmente os alicerces da verdade eterna, nova época surgiu com o próprio Moisés, pelo próprio mestre e seus discípulos. E agora, quase 20 séculos depois, para oferecer aos homens maiores detalhes e conhecimentos mais objetivos da vida espiritual superior, repetem-se os mesmos fatos com o Espiritismo, e os milagres se desdobram surpreendentemente com tendências ainda a se tornarem mais generalizados. Então, temos essas diversas épocas onde se manifestaram os níveis evolutivos, que foi primeiro com Moisés, né, que teve então, os 10 mandamentos, né, essas informações, que começou a escrever o Velho Testamento, escreveu a Gênesis, né, que é a obra mosaica. Depois, então, veio Jesus, né, que com os apóstolos eram médios, né, que tinham essa condição de passar o Novo Testamento, foi eles que escreveram, né, e praticar esses ensinamentos, levar à humanidade essa informação de Jesus. E então, Paulo, por exemplo, escreveu as cartas, né, e Pedro, né, dizia, né, que as cartas de Paulo eram uma manifestação de Jesus. Era Jesus que se expressava através de Paulo. Então, mostrando o nível evolutivo e mediúnico que Paulo chegou, a ponto dele falar que não sou mais eu que vivo, e sim a Cristo que vive em mim, né? Então, como é importante essa condição mediúnica que se revelou, então, após Jesus, né, através de Kardec, né, da época onde diversos médios apareceram, as mesas girantes que se movimentavam, e começaram, então, a usar a cestinha, né, escrever textos, e acabaram, então, percebendo que era pegar a caneta que dá para escrever, trazendo, então, os livros básicos da doutrina espírita. Eu vou tomar um pouco d'água, que eu estou ficando louco. Dá licença um pouquinho. Então, a doutrina espírita se constituiu através das obras básicas, através da mediunidade, que se psicografou os livros, né? E são utilizados até hoje, nós, então, vamos aprendendo. Essa sequência, então, mostra o acompanhamento do plano espiritual e a avaliação das condições da humanidade para receber, através dos médiuns, né, essas horas mais significativas. Mas no dia a dia, são vocês. No dia a dia são as reuniões mediúnicas. No dia a dia são os livros que aparecem, as obras que são psicografadas, nos ajudando a compreender a nossa vocação de filhos de Deus, né? São as assistências dos espíritos que estão aí sofrendo, né? Não sabem o que está acontecendo com eles. Porque o perispírito do encarnado e do desencarnado são teoricamente iguais. Tem braço, tem olho, tem cabeça, tem perna, né? Então são iguais. Mas na verdade não são, né? Não são iguais. Porque o perispírito do desencarnado não tem fluido vital. E o perispírito do médium tem fluido vital, que é do corpo físico, né? Que são os elementos que fazem os nossos órgãos funcionar. Você não fica pensando no estômago, não fica pensando em bater o coração. É o fluido vital que faz isso funcionar, né? Todo o nosso organismo. O desencarnado não tem corpo físico, então não tem fluido vital. Então existe essa diferença. Quando, então, há a reunião mediúnica, o médium expande seu perispírito e o espírito que vai se comunicar vem e entra em contato numa área comum do perispírito,
ele vai ter contato com esse fruto vital que só o perispírito do médium tem, né? Então, dando essa possibilidade de receber mensagens elevadas, né, através da psicografia ou da psicofonia, ou então de assistência a espíritos que estão precisando de uma orientação, de um apoio e de estar esse contato com o fruto vital que é tão importante para eles nesse momento, né? Então, vamos prosseguir. Como é que está o nosso tempo? Então, fique à vontade, se quiser fazer alguma colocação ou chamar a atenção sobre algum aspecto, para que nós possamos ter um bom aproveitamento, ter a satisfação de aprender mais essa noite de estudo, né? Vamos, então, prosseguir, né, nesse estudo nosso. Vamos ver como temos aqui na matéria. Tá. Por isso, já que poucos os homens que possuem faculdades próprias, por isso, os guias do mundo lançam mão dos médiuns de prova, isto é, de faculdades de empréstimo, para promoverem os fenômenos desejados e obterem os resultados necessários. E, no momento que vivemos, o que se visa obter, como sabemos, é preparar o maior número possível de espíritos encarnados para o advento de um mundo renovado, que está bem próximo, que é de regeneração, né? Feito o apelo nas esferas da erraticidade, exposta à situação, muitos de sua própria vontade e outros, como já dissemos, por intercessão de amigos espirituais, obtêm à mercê de cooperação nesse trabalho sagrado, e legiões, então, baixam ao planeta dispostos ao esforço redentor, e por isso consta que as manifestações hoje, como nos dias da codificação, são mais ou menos uniformes e sistemáticas, obedecendo a um plano determinado. Então, a mediunidade, vocês poderão pensar, será que a minha mediunidade é de prova ou é de missão? Será que eu sou missionário? Então, esse missionário é uma característica muito mais ligada a obras maiores, a obras mais expressivas, né? Então, vocês, na maioria, são métodos de prova, né? Que é uma condição que nós estamos nesse nível de desenvolver. Mas necessário, porque são os métodos de prova que vão receber as mensagens mais importantes nesse nosso nível local, do centro espírita, né? São os métodos de prova que vão ser veículo de auxílio dos espíritos que estão ali na busca da prática de que alguém pratica caridade. Então, essa condição é preciosa, é uma condição que se verifica em cada reunião mediúnica, em cada centro espírita, em cada local que nós temos no país, no Brasil, que tem a prática da mediunidade, porque se faz, nesse momento, né, que nós estamos buscando identificar qual o dom mediúnico, e quando identificamos e praticamos, necessário para que a casa tenha esta ação de ser veículo, de ajudar e de receber essas mensagens através de vocês, né? Então, temos aqui a continuação, né? Que é: médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações, a caídes na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Recordai-vos de que é preciso vencer se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos e a dor expiatória. Aquele que se apresentar no espaço como vencedor de si mesmo é o maior que qualquer dos generais terrenos exímios na estratégia e no tino militares. Então, nós temos essa condição de esforço, né? Porque chega na reunião, né? Vocês estão lá, concentrados.
Aí a concentração não se dá bem. Você pega, desvia o pensamento, lembra de uma coisa durante o dia. Aí você vê você se lembra de um fato na casa espírita. Aí a concentração se desfaz, né? Então esse esforço, essa dedicação, né? Esse preparo para o dia da reunião, envolve um bom resultado, né? Envolve atingir esse objetivo de desenvolver a mediunidade, identificar o dom e tornar ela eficiente, de maneira a produzir boas comunicações, bons resultados nas participações nas reuniões. Então, precisa que assuma essa proposta, né, desse esforço, de aproveitamento, de estar aqui na reunião, de estarmos fazendo estudo, de estarmos compreendendo esse psiquismo nosso, né, e como se processa a mediunidade nesse psiquismo, para que isso, então, redunde no esforço de vocês, né, num resultado bom, num resultado de aproximar a mediunidade de prova, de maneira que ela fique já mais constante, mais eficiente, mais fácil de vocês darem a comunicação, realizarem seu trabalho, que vai ser cada vez mais pertinente, um nível evolutivo melhor de cada um de vocês, né? Uma condição de ser mais úteis no veículo que vocês vão ser nas reuniões para as comunicações. Então, é importante essa mensagem, desse esforço, para que vocês tenham esta atitude, né, de aprendizado e de prática da concentração e da disponibilidade, né, da disponibilidade para o plano espiritual, que vai se comunicar numa reunião organizada, com pessoas conhecedoras do assunto, com o plano espiritual apoiando a reunião, para que ela se processe de forma a ter resultados benéficos e produtivos, né? Então, prosseguindo, nós temos, então, 20 minutos ainda, né? Então, agora vamos passar, então, para o controle da mediunidade. Como é que se controla a mediunidade? É a última parte, né, que vamos ler hoje, encerrando a aula de hoje, então, que nós temos ainda aí 15 minutos, nós temos, né? Conquanto se possa, dentro de limites razoáveis, exercer controle sobre os médiuns, desde o início do desenvolvimento, orientando-os moralmente, esclarecendo-os sobre a maneira mais perfeita de exercerem as faculdades que possuam, ou, no outro sentido, impedindo ou reduzindo ao mínimo as possibilidades de mistificação, de quedas e fracassos, já o mesmo não sucede em relação às faculdades em si mesmo, porque seu domínio nos escapa. Não há processo algum que se possa empregar de forma sistemática e ao alcance de todos, que realmente inspire confiança e represente segurança para enfrentar os múltiplos e complexos aspectos que a mediunidade constantemente nos apresenta na prática. Então, a mediunidade, vocês vão fazer o exercício, estamos aqui estudando, né? Na reunião vocês vão fazer treinamento de concentração, de relaxamento, para que o perispírito se expanda e haja comunicação. Isso aí, então, a gente vai trabalhando. Então, um consegue uma expansão mais fácil, outro tem mais dificuldade, então vai se orientando, vendo que não conseguiu ainda uma boa concentração, fica disperso. Isso tudo nós vamos trabalhando, estamos aqui trabalhando no estudo. Agora, se vai ser psicografia, se vai ser psicofonia, se vai ser evidência, isso não. Isso é de cada um, né? Cada um tem essa característica espiritual que vocês vão identificar, né? Vocês vão perceber. Então, o trabalho de estudo está aqui sendo feito. Os conhecimentos estão aqui lendo. Acompanhamento na reunião para ajudar a se concentrar, vamos fazer. Mas se você vai ser psicólogo, se você vai ser psicofonia, é questão sua, você que sabe, né? Essa definição, você que vai identificar.
dando então expressão à sua natureza, né? À sua qualificação, à sua condição de dom, de possibilidade. Então, prosseguindo, nunca se pode saber com exatidão qual o caminho a seguir, em partindo de um ponto dado para atingir outro ponto determinado, com segurança e uniformidade. Há sempre imprevistos, retardamentos ou acelerações, desvio ou flutuações de toda sorte. Por mais aprofundados que sejam os estudos ou a observação de determinado problema, surge um momento em que ele nos escapa, foge-nos das mãos, sofre interferências, remonta aos planos onde não podemos ter acesso. Se apuramos o controle em torno ao médium, muitas vezes sucede que a solução passa a depender dos espíritos manifestantes. E se tentamos controlar a estes, fica-nos o problema ainda mais difícil pela impossibilidade que decorre da diferença de planos ou por carência de elementos objetivos de observação. Então, temos essa comunicação, né, que vai se realizar através de vocês serem conscientes de como se processa essa aproximação, perceberem, né, essa sensibilidade e saber. Um caso, por exemplo, que nós estudamos no outro livro, que foi aquela comunicação transcomunicação instrumental, né? Que é a comunicação através do aparelho. Vocês se lembram que nós estudamos numa lição, teve uma reunião da Federação Espírita da Bahia, e lá, então, eles prepararam um aparelho eletrônico, não um rádio, e uma televisão, para que fosse dada a comunicação durante a reunião. Eles esperavam que fosse Bezerra de Menezes, ou fosse Filomeno de Miranda, que é um espírito da casa lá, né, que se formou lá na federação, mas aconteceu uma comunicação de espírito mais desconhecido, né, um espírito mais simples. Essa comunicação instrumental, ela é mais difícil porque as vibrações que a entidade deve atingir são ondas que vão ser perceptíveis nos aparelhos eletrônicos. Então, eles vão buscando essa vibração, porque o aparelho eletrônico não vai melhorar as suas vibrações, não vai mudar as suas ondas, não vai facilitar. Ele é físico. Então, são os espíritos que se esforçam para chegar àquele nível de ondas que vai entrar como a emissora. Você vai pegar a emissora, você liga na Globo, na televisão vai passar a Globo. Você liga na Record, vai passar a Record. Então, entrou naquela vibração da Record, da Globo, da Bandeirantes. Ali, então, a entidade tem que entrar na vibração daquele aparelho. Então, fica a pessoa que conhece variando as vibrações para facilitar isso. Ele já tem uma prática, né? Mas, em si, a hora que dá certo, as comunicações vão dar na frequência que está no aparelho eletrônico. Vocês poderão variar isso aí. Vocês poderão sentir. Então, uma entidade vai comunicar mais fácil, outra com mais dificuldade. Vocês vão perceber isso. Então, essa capacidade de perceber e de variar as suas... É como se fosse um rádio que, se percebesse qual a onda que é necessária para que o espírito se comunique. E vocês, então, vão desenvolver isso e vão ser cada vez melhores e mais úteis nas reuniões, né? Correto? Ficou claro? Então, estamos já quase no fim da reunião, né? Vamos então ler o final aqui que nós temos para encerrar nosso dia de estudo de hoje, né? Estamos quase na hora de encerrar já. Então, não estamos, é claro, nos referindo aos fenômenos, às manifestações dos espíritos, sobre os quais estamos seguros. Podemos mesmo classificá-los segundo seus aspectos
mas sim a mediunidade em si e as suas manifestações através dos médiuns, né? Não se vinha também, do que fica dito, concluir falsamente que o Espiritismo é um terreno movediço, instável, desorientador, porque vocês são capazes de perceber isso, né? Nós temos, então, no caso de Chico Xavier, né, um grande exemplo de desenvolver essa sintonia. Ele dá passividade a espíritos adiantados, como Bezerra de Menezes, como Emmanuel, com frequência, né? E dá passividade a espíritos sofredores, né? Que, inclusive, tem aquela história, né, que é conhecida talvez por vocês, né? Que ele trabalhava, então, no começo, né, com aquelas reuniões de assistência aos espíritos sofredores, né, que vinham lá, que não sabiam que desencarnados, que estavam com identificação de escuridão. E aí se apresentou lá como um auxiliar, né, um pastor protestante, né, que veio ajudar Chico Xavier. Então, o Chico Xavier era o médium, ele dava passividade. E uma ocasião ele deu uma passividade a uma entidade tão carregada de dificuldades tão grande, de transtorno, que se batia e se degradava e falava alto. E então, como o Chico Xavier é um médium extraordinário, ele, embora estivesse dando passividade àquela entidade tão controlada, ele ainda era capaz de perceber que o pastor, que estava ali temporariamente, né, não conseguia dar assistência à entidade, não conseguia falar nada para a entidade. Então o Chico, apesar de estar dando a passividade, ele ainda falava para o pastor que aplicasse o evangelho, que lesse o evangelho. Já que não sabia dizer nada, pegasse a Bíblia e lesse a Bíblia, né? Mas o Chico, naquela forma de falar, o pastor não entendia. Então ele falava, dá-lhe o evangelho, para ver se ele entendia. E dando a passividade, e conturbando. O pastor, naquela confusão dele, pegou aquela Bíblia, começou a bater na cabeça do Chico Xavier. Dá-lhe o evangelho. Então entendeu que era para bater no espírito, né? E não sabia definir isso aí. Começou a dar pancada com a Bíblia na cabeça do Chico Xavier, né? Não sei se você já conheceu esse fato, né? Esse fato acontecido. Então, que depois o Chico falava, né? Que ele foi o único encarnado que recebeu uma surra do Evangelho, da Bíblia, que foi através desse fato que aconteceu, né? Mas ele, então, é um exemplo a nós temos como objetivo na nossa realização mediúnica, né? Então, estamos no fim do nosso estudo, terminamos o capítulo 6, e agora, então, vamos para o capítulo 7, na próxima reunião. Espero que seja um estudo que foi, de certa forma, interessante, né? Que vocês tenham tido interesse, motivados, né? Que é preciso, para que não só aprendam, mas tenham motivação nessa hora de estudo, né? Nessa hora e meia, com aproveitamento e com satisfação, para que todos possam, então, se sentir não só melhorados no conhecimento, no estudo, no uso do tempo, como também em bem-estar, para que esta palavra, esse estudo, seja claro no sentido de que são para o aproveitamento de cada um, no sentido benéfico e agradável a todos, né? Então, espero que vocês passem um bom fim de semana e haja boa fim de noite, né, na nossa continuidade, e que sejamos aqui novamente na próxima sexta-feira, né, todos juntos. Então agora eu faço a nossa prece final, para então encerrar nossa reunião e irmos até então ao final. Então, levando nossos pensamentos, agradeço a ajuda espiritual e que possamos, com esse aproveitamento, com esse benefício, sermos dignos da oportunidade de, juntos com os companheiros, trazermos bem-estar,
confiança e continuidade nesta tarefa, nesta oportunidade de realização de nossos dons, de nossa capacidade, de nossa vontade e disponibilidade da nossa evolução espiritual. Assim seja.